Hoje é um dia decisivo em relação à greve dos motoristas de ônibus em João Pessoa. A paralisação já dura 3 dias, muita gente prejudicada, os motoristas sem saber com relação ao seu aumento. E agora à tarde acontece a reunião para definir esse impasse entre a categoria dos motoristas e também dos empresários. Lucas Macieira, ao vivo, direto do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje desenrola esse carretel ou não desenrola, meu filho? Boa tarde. Oi, Paulo, boa tarde. É o que todo mundo espera, né? Os trabalhadores aqui da Grande João Pessoa, estudantes também, né? Porque muitas escolas já retornaram com as aulas, a grande maioria, na verdade, universidades também. Então, realmente, desde a segunda-feira que o trabalhador vem sofrendo, né? O estudante vem sofrendo, o usuário do transporte público vem sofrendo diante dessa greve de ônibus, né? Que a gente lembra que desde a segunda-feira aí se iniciou e até agora não chegou a esse impasse, como você bem destacou. Hoje vai ter uma definição que diz respeito ao salário. Isso porque a gente lembra que na segunda-feira houve uma audiência de conciliação aqui entre o Sindicato dos Motoristas e também o sindicato que representa as empresas de transporte urbano, né, as empresas de ônibus. Não houve um acordo naquela situação e foi marcada para o dia de hoje, às 2 horas da tarde, aqui na sede do Tribunal Regional do Trabalho, né, aqui no bairro do Centro, próximo à Praça da Independência, às 2 horas da tarde, uma audiência de instrução. Ou seja, o que é que vai acontecer? Assim que as partes novamente sentarem à mesa junto à Justiça do Trabalho, o juiz ou a juíza conciliada que é responsável por essa audiência vai dizer o seguinte: olha só, tem acordo entre as partes, vocês chegaram a algum tipo de consenso. Caso eles digam, não tem consenso ainda, então começa uma audiência de instrução onde a juíza ou o juiz vai definir aí qual vai ser o reajuste. Vai ficar por parte da Justiça esse reajuste. A gente lembra, né, que inicialmente os motoristas haviam pedido um reajuste de 15% no salário, enquanto as empresas tinham sugerido aí um ajuste linear, né, em todos os benefícios, né, junto ao salário, de 3%. Foi para lá, foi para cá, né, muita negociação na segunda-feira, a gente acompanhou tudo ao vivo aqui no Correio Verdade e chegou ali a situação final da proposta das empresas de ônibus de dar um reajuste linear aí de 5%, enquanto os motoristas pedem um reajuste de pelo menos 10%. Nessa audiência de instrução, caso não haja acordo, é a Justiça quem vai definir de quantos por cento vai ser esse reajuste. Mas aí fica aquela dúvida, né? Lucas, isso significa que a greve vai acabar? Não necessariamente, porque o que a Justiça define diz respeito ao salário. Os outros benefícios, a exemplo do vale alimentação, também daquele valor a mais que os motoristas recebem, né, que eles chamam de batedor, né, aquele benefício, aquele acréscimo, na verdade, aquela gratificação, por eles acumularem a função de cobrador. Isso tudo está por fora, não vai ficar a cargo da Justiça essa definição. Isso continua dependendo aí de um acordo entre os motoristas e também as empresas de transporte. A gente lembra, né, que os motoristas alegam que eles recebiam um vale alimentação de R$600 e quando estourou, né, a pandemia da Covid-19 ficou mais grave, todo mundo sofreu economicamente, inclusive as empresas de ônibus, então chegou-se a um acordo ali para reduzir esse vale alimentação para R$300. Houve um aumento, né, durante esse período, desde então. Hoje os motoristas recebem R$440 do vale alimentação, só que eles querem que volte ao valor de antes da pandemia, que é de R$600. Em relação ao fato deles acumularem a função dos cobradores, atualmente eles recebem uma gratificação, uma bonificação de R$100, e aí de R$150, perdão. E o que eles pedem justamente é que esse valor passe para R$250. Como eu disse agora há pouco, nessa audiência que acontece às 2 da tarde de hoje, se não houver consenso, a Justiça vai definir quanto vai ser o reajuste do salário, mas esses outros pontos ainda precisam do acordo entre as duas partes. Então, caso a Justiça defina esse valor do reajuste do salário e eles não tenham um acordo, os motoristas sim podem manter essa greve. Agora, é muito importante destacar, né, Paulo, a gente vem falando isso desde o início da semana, quando essa greve estourou, que os motoristas precisam respeitar uma frota mínima ali de pelo menos 60% dos ônibus circulando. Isso é uma determinação judicial feita pela Justiça Federal do Trabalho. Hermenegilda Leite, né, ela falou que 60%, só que de acordo com o Sintur, ontem, por exemplo, apenas 48% da frota estava em circulação e no dia de hoje apenas 49% da frota está em circulação, então cerca de 10% a menos do que foi determinado por lei. Então, hoje sim vai ter algumas definições, mas ainda tem muita água para rolar e a gente, claro, acompanha tudo aqui na programação da TV Correio. Parabenizar você por estar acompanhando desde o primeiro momento, tá? Tudo isso, qualquer coisa você volta para trazer informação para a gente.
E o que todos nós esperamos, né, é que seja resolvido, os motoristas tenham o direito e aceitem uma proposta de aumento justo para a categoria, que também seja de acordo com aquilo que os empregados, os empreendedores, melhor dizendo, empresários, podem pagar e que a população volte a ter a totalidade dos ônibus rodando já a partir de amanhã, tá?